Apaixonadas por Jesus, vamos para mais uma leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Eu vou pedir, aliás, para você já deixar o seu like, para você comentar aqui, me fala o que você está achando dessa leitura do primeiro livro dos Reis. Essa vai ser a sua tarefa, tá bom? Bom, a gente vai falar hoje sobre a divisão e instabilidade do reino. Gente, que muito legal essa passagem. Confesso para vocês que nessa leitura, depois de anos que eu consegui entender, porque eu achava um pouco difícil essa divisão, mas é muito simples. E eu tentei trazer aqui para vocês de uma forma bem simples, tá bom? Vamos lá, o que aconteceu? O reino de Israel, eu escrevi errado aqui, né? Mas é Israel. Ele era um só, gente, ele era uma unidade. Ele era liderado por Deus, até que os homens quiseram um reino, um rei, sendo influenciados pelos outros reinos que tinham os reis e tudo mais. Vocês lembram que a gente já aprendeu sobre isso? Bom, Deus resolveu ouvir a oração do povo e aí ele instituiu a monarquia aqui para os israelitas. Bom, o tempo foi se passando, Saul foi o primeiro rei, depois veio Davi, depois veio Salomão, como a gente já estudou tudo aqui. Mas eu vou trazer aqui para vocês em forma cronológica, tá bom? Antes da gente vir para cá, vamos vir aqui, ó. Salomão morreu, já passou a fase de Salomão, ele foi um rei que começou bem, mas infelizmente terminou mal. Como a gente já falou sobre isso também, um alerta muito importante pra gente. E aí, como uma monarquia, né, continua essa dinastia através da coroação do seu filho. Roboão era filho de Salomão. Então, depois da morte de Salomão, eles fizeram a coroação dos filhos de Salomão, né, o Roboão, ali em Siquém. E aí aparece esse cara aqui, ó, Jeroboão. Quem que era Jeroboão? Ele era um oficial de Salomão. Ele era muito bom no que ele fazia. Inclusive, ele fazia os trabalhos pesados, ele era tipo um chefe ali do povo que fazia um trabalho pesado e tudo mais. E Salomão viu que ele trabalhava bem e botou ele para ser chefe ali. Mas deu um probleminha ali entre eles. Enfim, Salomão quis a morte de Jeroboão por conta de uma profecia que ele tinha recebido. Bom, vocês já leram, não vou ficar falando aqui, porque eu quero que vocês leiam, tá bom? E ele estava fugido ali no Egito. Mas quando Salomão morreu e ele soube da coroação de Roboão, ele voltou do Egito e foi lá para Siquém, justamente para ver o que estava acontecendo ali e para participar da coroação de um novo rei, Roboão. Eu vou sempre frisar bem os nomes para vocês entenderem, certo? Roboão, então, era filho de Salomão, que era agora um novo rei. E Jeroboão estava ali, chegou, era um homem muito bom, oficial do rei, trabalhava muito bem. Bom, chegou Jeroboão junto com o povo de Israel e eles se juntaram e falaram assim: olha, Roboão, agora que você é rei, ajude o povo, reduza aí o trabalho forçado, porque o seu pai colocou sobre nós um trabalho muito duro, a gente não está aguentando mais. Foi tipo isso. O que Roboão fez? Roboão pediu 3 dias para ele pensar, daí ele pediu o conselho do povo ali, dos conselheiros de seu pai, Salomão, dos mais antigos, e também pediu o conselho dos seus amigos, uns mais inexperientes. Bom, infelizmente, Roboão ouviu quem, gente? Os inexperientes, os amigos, que se diziam amigos, né, gente? Porque amigo que é bom é amigo que dá conselho bom. E aí Roboão não aceitou, ele falou assim: ó, vocês acharam que meu pai bateu em vocês, vocês não viram minha mão ainda, vocês não viram o chicote que eu vou dar em vocês. Foi mais ou menos isso que Roboão fez. Então, Israel falou assim: a gente não aguenta mais isso. Quer saber? Que Davi procure a sua casa, que Davi cuide dos seus. A gente não quer mais ficar aqui, a gente não vai aceitar isso. E aí, então, as 12 tribos se dividiram. Cada um foi para o seu canto. O que aconteceu aqui? Então, o reino de Israel, que era um só, se dividiu em 2. Ficou o reino do norte e o reino do sul. Vamos lá. O reino do norte foi aquele que se juntou um povo, aliás, todo Israel ali pediu a redução do trabalho forçado, mas uma parte de Israel ficou do lado de Jeroboão. Eles viram que Jeroboão estava ali disponível
Então falaram assim, ó, essas 10 tribos, vamos juntar e vamos coroar, vamos nomear Roboão como rei. Então eles ficaram essas 10 tribos do norte, o reino de Israel, certo? Aqui ficou um lado do reino. Agora tem o outro lado, que é o povo do sul, Judá. Aqui no reino de Judá eram 2 tribos, a tribo de Judá e de Benjamim. As 10 tribos, deixa eu falar aqui para vocês, são Simeão, Ruben, Gad, Efraim, Sacar, Naftali, Manassés, Aser, Zebulon e Dan. E aqui no sul ficou a tribo de Judá e Benjamim. Esse lado aqui ficou com o rei Roboão. Eles não se rebelaram, né, contra a dinastia de Davi. Então, vocês entenderam? O reino de Israel, que era um só, se dividiu em 2. As 10 tribos ficaram com o rei Jeroboão, dando o reino do norte, e só 2 tribos permaneceram com a dinastia de Davi, formando o reino do sul. É isso, gente. E foi isso que aconteceu na divisão de Israel. Eles não imaginavam tudo o que ia acontecer ao longo dos anos. Bom, eu trouxe aqui também mais um resuminho sobre o que cada rei fez. Vamos lá, rei Jeroboão, reino do norte. O que ele fez? Ele temeu, gente, o rei Jeroboão tinha recebido uma mensagem de Deus. Essa divisão aqui, gente, tudo que aconteceu, Deus não foi pego de surpresa. Inclusive, Deus fala para o rei Jeroboão, fala assim, olha, eu vou dividir o reino, eu estou com você, mas se Deus sempre dá uma condição para a gente, se você me obedecer, se você seguir meu caminho, se você fizer aquilo que eu te mandar. Mas o rei Jeroboão, ele confiou na sua própria força e ele temeu perder o controle do povo. Por quê? O centro de adoração ainda era em Jerusalém, era ali no sul. Então o que ele pensou? Olha, se o povo continuar adorando ali em Jerusalém, eles vão querer ir lá para o rei, eles vão querer ficar com o rei Roboão e eu vou perder o povo. Então o que ele fez como solução para isso? Ele criou altares idólatras, gente, olha isso, lá em Betel e Dan, ali mais perto do seu reinado do norte. Então, isso trouxe uma instabilidade espiritual muito grande. Tanto é que no reino de Israel, os reis foram muito maus. Os do sul também, de Judá também. Porém, os de Israel foram muito maus. Inclusive, Jeroboão foi o precursor, né, desse reinado mau. Ele trouxe, a primeira coisa que ele fez foi colocar altares idólatras. Vocês acham que Deus se agradou disso? Claro que não. Então ele foi um rei medroso e ele não confiava em Deus. Vamos lá, agora o rei Roboão, da dinastia de Davi, do reino do sul, o que ele fez? Vocês lembram no começo que a gente leu? Que ele teve a chance de unir o povo foi lá e falou, olha, tá pesado pra gente, se você ajudar a gente vai ir com você até o fim. Mas o que ele fez? Ele não ouviu o povo, ele perdeu a grande chance de trazer a união. E uma decisão, o que a gente aprende com isso? Que essa decisão arrogante, baseada na arrogância, no orgulho, na inexperiência, gente, com certeza traz consequências desastrosas também. E o rei Roboão já foi um rei severo e insensível. Então, olha que instabilidade num reinado. E quais são as lições que a gente pode tirar daqui? A primeira, vamos lá falar sobre Roboão, uma decisão instável. Quando nós tomamos algumas decisões, porque a gente vai sim ser colocados em decisões difíceis, se você é uma líder, um líder. Aliás, todos somos líderes em alguma área, né? Na nossa casa, vamos ter decisões difíceis. E quando a gente toma essa decisão com base no nosso orgulho, no que é bom só pra gente, ou influências erradas, o rei tinha influências boas, mas ele decidiu escolher as influências erradas. Aí a gente enfrenta o risco de dividir relacionamentos, alianças antigas, e o que vai trazer pra gente instabilidade em todas as áreas da nossa vida.
Como eu falei, né? Roboão, ele perdeu a grande chance da vida dele. Assim, ele também perdeu a confiança das tribos. Que rei é esse que não pode atender o seu povo? Não é? Então, ele perdeu a confiança de toda ali a população. Esse tipo de atitude impulsiva do rei afastou as pessoas e trouxe quebra de aliança. A segunda coisa que a gente pode aprender aqui nessa divisão do reino de Israel: a rebelião das tribos. Gente, quando a nossa tribo, vamos falar assim, é muito legal porque a gente acaba vivendo em tribo, não é? Quando a nossa tribo não é bem cuidada, a unidade não está ali bem estabelecida, pode se romper facilmente, causar divisões. Ali estava uma instabilidade já desde Salomão, desde o reinado de Salomão. Então, as pessoas já estavam trabalhando demais. E Roboão teve essa grande chance de cuidar do seu povo, mas pela falta de diálogo, pela falta de empatia, trouxe a rebelião das tribos e a consequente divisão. Então, gente, a gente precisa liderar com amor, com reconciliação, com empatia. Isso sim é sabedoria. Eu escrevi aqui, que é mais sábio a gente buscar reconciliação e liderar com amor do que permitir que o orgulho gere divisões irreparáveis. Vamos lá, a terceira lição que a gente pode aprender aqui é que com a instabilidade espiritual de Jeroboão. Gente, vocês lembram que Jeroboão, ele não confiou no que Deus tinha dito para ele. Então, decisões tomadas fora da vontade de Deus vai trazer instabilidade para a nossa vida, vai trazer instabilidade aí no seu campo de atuação, no seu reinado. Nós também vivemos, cada um tem o seu reinado dentro da sua casa. A gente precisa lembrar das promessas de Deus, da palavra de Deus, e aquilo que Deus quer não é o que o nosso coração quer, até porque o nosso coração é enganoso. Jeroboão não confiou no que Deus disse para ele, e ainda mais não obedeceu às palavras de Deus. Então, cada pequena concessão, vocês lembram que a gente falou sobre as pequenas concessões são as causas da nossa queda? Então, cada pequena concessão, aquilo que nos afasta de Deus. Vamos prestar atenção às pequenas coisas que nos afastam de Deus. Vamos pedir essa sabedoria para Deus, trazer esse discernimento. Ela, além de nos afastar da intimidade com Deus, a gente também corre o risco de perder a nossa fé. Então, o que Jeroboão fez? Vocês lembram? Ele estava com medo das pessoas e continuar adorando a Deus lá em Jerusalém e ir para o lado do outro rei, Roboão, da dinastia de Davi. E aí ele falou assim: então vamos facilitar, vamos colocar um altar idólatra aqui em Dan e um outro em Betel, vai ficar mais fácil, vão ficar todo mundo aqui no norte. Ele trouxe idolatria para o povo. Gente, a idolatria traz consequências desastrosas. Idolatria não é só a gente adorar um barro, um santo, alguma coisa assim. Idolatria também é você não dar seu tempo para Deus, as coisas se tornarem mais importantes, as pessoas serem mais importantes do que a sua comunhão com Deus. Olha como isso é sério. E aí o que aconteceu no Reino do Norte? Eles abandonaram os princípios bíblicos, o que causou a ruína espiritual e emocional. Desde Saul, a gente já vem aprendendo que se a nossa vida espiritual não está bem, a gente vai padecer emocionalmente. Quantas pessoas estão destruídas emocionalmente e não sabem o porquê? Não há médico que possa encontrar a solução para um coração que conhece a Deus e está numa instabilidade espiritual. Gente, isso é muito sério. Então, os dois reis, tanto Roboão quanto Jeroboão, eles tiveram decisões sem sabedoria. Eles não estavam alinhados com a vontade de Deus e trouxe um reino dividido, trouxe a queda de Israel, que a gente vai ver ao longo do livro de Reis. Aliás, no livro de Reis, gente, ele fala mais sobre como foram os reis, assim, um pouco mais superficial. O que cada rei fez está lá no livro de Crônicas, tá bom?
Bom, eu coloquei aqui uma frase, ó. A instabilidade... Gente, isso aqui é chocolate, tá, meus filhos? A instabilidade só é possível quando nos comprometemos a seguir os caminhos de Deus e buscamos a unidade com humildade e sabedoria. Então, a palavra de hoje é: permaneça fiel a Deus e cultive relacionamentos. Assim, a gente vai manter o nosso reinado instável. Então, o que a gente pode fazer para evitar a instabilidade, né, a divisão na nossa vida de relacionamentos, a quebra de alianças, tanto com Deus quanto pessoas? Vamos ser fiéis a Deus. Gente, aqui está a chave, ó. Tomar as nossas decisões com sabedoria, com empatia às pessoas e com alinhamento sempre à vontade de Deus. É isso hoje, é mais curtinho, mas muitos ensinamentos aqui que vale a pena a gente parar para pensar. Deus abençoe vocês e a gente volta amanhã.